Sem efeito, o governo anuncia a redução do diesel e fim do pedágio para eixo suspenso, mas caminhoneiros mantêm paralisação. Na região, categoria segue concentrada em 10 pontos da Via Dutra. Garimpagem. Postos da região começam a receber combustíveis e filas intermináveis se formam, mesmo com prioridade para serviços essenciais. Aproveitadores com pouca oferta e alta procura de produtos, Procon reforça a fiscalização contra preços abusivos. Ônibus a R$1. Tarifa social entra em vigor amanhã em Ilhabela para facilitar o transporte dos passageiros devido à falta de combustível. De volta ao passado, com frota de ônibus reduzida, Bondinho de Campos do Jordão vira a opção de transporte público e jordanenses revivem época em que a atração turística também atendia a população da cidade. Segunda-feira, 28 de maio. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias. Isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios nas rodovias estaduais e federais. Essas foram as novas medidas anunciadas na noite de ontem pelo governo federal, na tentativa de colocar um fim na paralisação nacional dos caminhoneiros. Mas elas ainda não foram suficientes e o movimento entrou hoje no 8º dia. Aqui na nossa região, a semana começou com os mesmos problemas: desabastecimento nos postos e nos supermercados e reflexos no transporte coletivo. Nesta segunda-feira, a escolta de cargas de gás feita com caminhões do Exército foi reforçada. No Vale do Paraíba, o movimento continua intacto. O pronunciamento do presidente Michel Temer, feito na noite deste domingo anunciando novas medidas, não foi suficiente para os caminhoneiros encerrarem a mobilização iniciada há 8 dias. Nesta segunda-feira, a categoria permanecia concentrada em 10 pontos da rodovia Presidente Dutra na região, mas sem realizar bloqueios na estrada. Neste acampamento, em São José dos Campos, as doações de mantimentos não param de chegar. E por aqui os motoristas também não pretendem descruzar os braços. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que, mais uma vez, não se sentem representados pelas lideranças que negociaram com o governo federal. 8 entidades participaram da reunião ontem em Brasília. A exigência, segundo o grupo, é uma redução permanente do diesel nas bombas de 50%. Atualmente, a categoria alega que 80% do custo do frete é só com combustível. Na refinaria Henrique Lage, os soldados do Exército seguem de plantão para garantir a segurança dos principais portões durante a partida de caminhões-tanque. Desde o fim de semana, os veículos estão saindo da Revap carregados com combustível e GLP, o gás de cozinha, para garantir os serviços essenciais na região, como o transporte público. Nesta manhã, os militares escoltaram um grande comboio de gás. O produto tinha como destino a cidade de Guarulhos. O transporte coletivo da cidade continua operando com a frota reduzida da mesma forma que aconteceu de quarta até a sexta-feira da semana passada. Esse sistema será mantido até o fim da paralisação dos caminhoneiros. Todo esse movimento no terminal central é apenas nos horários de pico, em que o atendimento é integral. Das 9 às 11 da manhã, das 2 às 4 da tarde e depois das 8 da noite, as linhas operam com menos veículos. Quem precisou dos coletivos nesses horários reclamou da demora. Agora tá demorando, né? Aí tem que esperar, né? Fazer o quê? Tem que ter paciência, né? De 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá demorando mesmo. Tudo isso? Tudo isso. É muito ruim, né? A gente tem os afazeres da gente, né? É muito ruim. Difícil, aí fica 1 hora, 40 minutos. Não tem ônibus. Não tem óleo disso, como é que vai funcionar, né? Tá na mão deles, os poderosos lá, nós não adianta nós querer fazer nada. O jeito é se adaptar mesmo. Tem que acostumar. O Carlos mora no Rio de Janeiro e veio visitar o filho na semana passada. O plano era ficar em São José só até a quarta-feira, mas sem combustível, ele agora depende do término dos protestos para poder voltar para casa. Enquanto isso, conta com os ônibus para se locomover na cidade. Eu não tenho combustível ainda, então nem para mim ir embora para o Rio não posso ainda. Eu tenho que aguardar.
Bom, por meio de nota, o Sindigás informou que as escoltas da Polícia Militar e do Exército beneficiam apenas a passagem de caminhões com GLP para abastecer serviços essenciais, como hospitais, creches, escolas e presídios. Porém, caminhões com botijões de 13, 20 e 45 quilos, vazios ou cheios, com nota fiscal a caminho das revendas, não estão sendo reconhecidos pelos caminhoneiros como abastecimento de um serviço essencial. O Sindigás reforça o pedido para que esses caminhões também sejam liberados, pois trata-se de uma logística reversa. O setor precisa do retorno dos botijões vazios às bases para serem engarrafados. E hoje os postos de combustíveis de várias cidades da região começaram a ser abastecidos, gerando longas filas. Mas essa reposição ainda não resolve o problema, apenas ameniza. E ainda não existe uma previsão da normalização desse serviço, né, Márcio? Em Taubaté, a falta de combustível já compromete o trabalho no hemonúcleo. Além da redução das doações, a análise do material, que é feita fora aqui da nossa região, também foi prejudicada. Avenida Independência, Taubaté, 1h30 da tarde. Único posto liberado para abastecer veículos de serviços essenciais na cidade, como as viaturas da Polícia Militar. De surpresa, anuncia a venda de 20 mil litros para a população. O efeito foi imediato. A fila se formou a perder de vista. A Rosane deu sorte, foi a primeira a ser atendida. Eu já tinha mandado arrumar minha bicicleta, então eu falei, se não tiver combustível, eu vou de bicicleta mesmo. A gente tem que dar um jeito, né? Se fosse só comigo, tranquilo, mas eu tenho 2 filhos. Então, quando eu venho trabalhar, não é só por mim, eu tenho que deixar eles na escola. Então, nesse sentido, faria muita falta para mim. No meio desta fila, mais gente aliviada. O Adriano é cuidador de idosos. Precisava do combustível para fazer 2 atendimentos em São José dos Campos. Ontem eu vim, tinha um restinho aqui no tanque. Agora eu tô vendo se eu consigo abastecer para me dar prioridade para o meu paciente, entendeu? No posto, não tinha limite para abastecer. Combustível liberado até acabar. Quem veio de galão, inicialmente, não foi atendido. Eu estou sem moto, sem carro, minha filha tem consulta no médico hoje e eu não tenho combustível, que ele não autorizou pegar. Estou sem moto, sem carro. Eu estou a pé, estou de bicicleta praticamente, né? Diante da situação, cada um dava um jeito. Este mototaxista trocou a hora do almoço pela fila para abastecer. A gente geralmente ligava no restaurante, pedia marmita para ir para a base e almoçar. Hoje a gente pede a marmita para vir para a fila de gasolina, porque senão a gente não consegue gasolina e também não consegue almoçar. Tá difícil. Em São José dos Campos também teve posto de gasolina que abriu para a população nesta segunda-feira. A lista de postos disponíveis para abastecimento começou a ser divulgada até nas redes sociais da prefeitura. Em Guaratinguetá, mais fila para conseguir abastecer nesta tarde. A falta de combustíveis começa a preocupar a população nos postos de gasolina, mas também começa a afetar os serviços essenciais. Aqui no hemonúcleo de Taubaté, por exemplo, a principal preocupação nesse momento é em como fazer para transportar as amostras de sangue coletadas para Ribeirão Preto, onde são realizados os exames para liberar as bolsas de sangue e assim encaminhá-los para 25 hospitais da região. Nesse momento, a gente não tem falta de insumos, a gente vem conseguindo fazer as coletas, mas se essa situação se prolongar, a gente provavelmente virá a ter dificuldade de abastecimento. Outro efeito da greve está nas prateleiras desta casa de carnes. Na bandeja vazia, deveria ter frango, mas acabou no fim de semana. A carne suína está no caminhão, que vem do sul do país, mas está retido na greve. Já começam a faltar as principais carnes para a população. Carne que é mais em conta, né? A carne de panela, carne de consumo semanal diário, né? Que eles costumam utilizar, não tem, acaba optando por uma outra carne para não ficar sem. Provavelmente aí até a véspera do feriado, no feriado no máximo, não mais do que isso. A mercadoria dá até lá. Com a falta de produtos, este comerciante já começa a se preocupar. Então, mais difícil é a partir de frango, né? Ovo, essas coisas, está difícil, né? E cebola, não encontrei, batata, encontrei, mas assim, já está com preço bem alto, tomate com preço bastante, né, diferenciado.
E motoristas de Guaratinguetá fizeram fila neste domingo para tentar abastecer em um posto da região central que recebeu combustíveis para os serviços emergenciais na cidade. Só que eles saíram de tanque vazio. Além das viaturas da PM, apenas carros particulares de policiais militares tiveram prioridade no atendimento. Por nota, o comando da Polícia Militar na região confirmou que autorizou os policiais em ativa a abastecerem nos postos que tenham combustíveis para as demandas emergenciais. A medida, segundo a PM, foi necessária para viabilizar o deslocamento do efetivo até o trabalho. Até o momento, há postos realizando esse serviço em 13 cidades aqui da região, de Jacareí a Cachoeira Paulista e também em todo o litoral norte. Você vai ver a seguir. Grupamento Marítimo encontra em Ilhabela corpo de pescador desaparecido há 2 semanas no litoral norte. E ainda, com a escassez de produtos, Procon intensifica fiscalização contra preços abusivos em São José dos Campos. Hora certa para você, agora são 7 horas em ponto.